Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa e dados da inflação, tratar aqui a respeito de uma queda forte em um fundo por conta de uma alta inadimplência, tratar aqui a respeito da postura desarmamentista do Lula frente a Taurus, tratar aqui a respeito de uma medida provisória que taxa casas de apostas, falar aqui sobre a Eletrobras, tratar sobre o eventual fim do juros sobre capital próprio e do que você pode esperar dos bancões para o segundo trimestre de 2023. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Ibovespa na presente data sobe 0,67%, testando aqui 123 mil pontos no Ibovespa Futuro. Esse movimento está de acordo com o movimento do mercado internacional. Bolsa de valores norte-americana segue subindo. E no caso do Bovespa, a deflação maior do que a esperada no IPCA 15 de julho acaba gerando uma melhor expectativa do mercado de controle da inflação e de consequente queda na taxa de juros brasileira. Teremos reunião do Copom dia 2 de agosto nesse sentido. Temos ali também boas expectativas da China de aumentarem os estímulos monetários. Há também, e até por isso que a bolsa norte-americana vem subindo, expectativa de que o Fed diminua o aperto monetário. A grande porrada hoje vem com Vale, subindo 3% aqui na presente data. O minério de ferro, por sua vez, segue estável, o aço subindo um pouquinho, mas o minério de ferro aqui nos 115, 116 dólares a tonelada, ainda abaixo da sua média histórica, que é aqui em cima, 128 dólares. Permaneço com o meu preço teto em Vale de R$ 75. Aqui dentro da Quantifury, você pode digitar aqui na barra de pesquisa Mirai e veja que você tem aqui alguns ativos brasileiros e outros norte-americanos, e aqui está a Vale. E aqui então com o gráfico de Vale, você percebe que no mês ela já subiu 13%, sendo que ela está aqui bem próximo dos seus fundos, como eu venho falando para vocês. E o movimento migratório do capital, migratório e rotativo, acaba indo para a Vale nesse momento, já que o Banco do Brasil vem caindo, Petrobras também parou de subir, enquanto isso Vale subindo 13% nesse mês. Quanto à deflação no IPCA 15, energia elétrica acabou puxando o índice, de qualquer forma veio abaixo do esperado. Isso aumenta a confiança do consumidor, segundo estudos da FGV. Olhando-se aqui para o ETF EWZ, também disponível aqui na Quantifury, pegando-se aqui o gráfico mensal, você percebe que o Ibovespa lá fora, na verdade não é exatamente o Ibovespa, mas as empresas que negociam lá fora, e com o EWZ você tem esse termômetro do mercado para verificar qual a demanda que os norte-americanos têm em relação às ações brasileiras, ele está subindo em um mês 4,29%. Já o Ibovespa, propriamente dito, está subindo 3,2%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a demanda por ativos brasileiros no exterior está muito boa, superando a performance do Ibovespa no último mês. Outro ponto favorável, a tentativa do Ibovespa de alcançar o alvo de 130 mil pontos, que é justamente um alvo que acaba sendo o último topo aqui de junho de 2021, em que se o Ibovespa alcançar esse patamar e as empresas conseguirem manter mais ou menos o lucro que elas reportaram nos últimos 12 meses, teremos ainda um índice PL de 9 a 10 vezes, ainda abaixo da média histórica do Ibovespa. Então, mesmo a 130 mil pontos, Ibovespa não é caro. Claro que já não vai estar uma grande pechincha como foi aqui embaixo a 100 mil pontos. Mas ainda assim, não significa aqui que o aporte em renda variável deverá cessar. Ainda considerando que o dólar está barato, deixo aqui um pequeno caixa dentro da Quantifury, 647 dólares, em que você vai aqui em histórico, está rendendo 10 cents por dia em razão de esta conta da Quantifury ser remunerada. Rende justamente de maneira diária a taxa anual definida pelo Fed mais 0,5%. Então, estaria aqui na Quantifury a 5,75%. Caso queira utilizar a Quantifury inclusive para comprar ativos como Bitcoin e outros ativos com corretagem completamente zero, deixo o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Utilizando o código Mirai e fazendo um depósito de 50 dólares, você recebe uma recompensa que pode ser Bitcoin, Ethereum ou até uma stock. Continuando aqui, o FI BTRA11, ele vai pagar um dividendo em julho muito inferior ao que pagou no mês anterior. No mês anterior ele pagou 80 centavos, agora vai pagar 56 centavos por cota. Ele está tombando ali 10%. Nesse momento, ele deu uma recuperadinha, caindo quase 8% nesse momento, mas esse fundo aqui, eu venho falando inclusive para os meus clientes, que não é uma boa ideia. Esse corte de 30% do dividendo ocorre após inadimplência em fazendas do fundo, então tenha cuidado com fundos imobiliários. Fundo imobiliário não é para você achar a grande oportunidade do século. Fundo imobiliário ou qualquer outro tipo de fundo, FIAGRO, etc., você vai utilizar para quê?
simplesmente para ter um rendimento mensal regular. É para viver de renda fundo imobiliário, não para você construir um patrimônio enorme. Se você quer oportunidade, existem as ações. Saiba diferenciar a destinação e a finalidade de cada ativo. Então não faz sentido procurar oportunidades em fundos imobiliários. Esqueça isso. Tanto que a gente viu recentemente o Pit Money fazendo um vídeo, inclusive reconhecendo a sardinhagem de ter investido no XPPR11, porque estava muito barato e o fundo continua ruim. Então é aquela história de querer achar oportunidades em fundos imobiliários. Esqueça isso e você vai parar de perder dinheiro. Em relação ao Lula, ele disse ali que deseja fechar quase todos os clubes de tiros do país. Então nós sabemos que essa postura desarmamentista acaba tendo impacto contra a Taurus, que por conta disso já retomou a sua estratégia anterior de focar no exterior. Agora é Arábia Saudita e Índia, esqueceu um pouco o Brasil, que não tem mais como faturar bastante aqui no país. Ainda bem que a Taurus tem um produto bastante competitivo no exterior. Veja que essa fala de Lula não vem fazendo preço em Taurus. Na minha visão, ela ficou bem descontada atualmente, e até por isso que a fala não faz preço, porque o mercado não está mais projetando muito mais queda de receita em Taurus por conta dessa postura do Lula. Por isso, sigo com a minha posição, inclusive aumentei um pouquinho na minha carteira. Ainda, o governo publicou medida provisória tributando casas de apostas, sendo que as empresas serão taxadas em 18%, uma alíquota bem grande, e os apostadores também, aqui no caso, pagarão imposto de renda sobre o prêmio recebido. Então, o prêmio não vai ficar isento de imposto de renda. A medida provisória, ora comentada, é a medida provisória 1182 de 2023, dizendo que as empresas de apostas serão taxadas em 18%. Já em relação aos apostadores, a alíquota vai ser de 30%, sempre que o prêmio for acima da isenção de R$ 2.112. Portanto, acabou a mamata aqui dos jogos de apostas, que funcionem, obviamente, aqui no Brasil. Continuando aqui com a Eletrobras, ela publicou um comunicado ao mercado prevendo seus investimentos para o período 2023 a 2027. No total, são 80 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Desse total, 17 bilhões já são investimentos contratados em geração e transmissão, que é o forte da Eletrobras, que é a maior geradora e transmissora de energia elétrica do país. Segundo a companhia, ela espera reconquistar o protagonismo de crescimento no setor elétrico brasileiro, agora como uma empresa privada, finalmente o governo fora. A companhia ainda retrata aqui que, além dos investimentos já contratados, os 17 bilhões acima mencionados, ela ainda pretende algumas alternativas adicionais de crescimento, havendo nesse momento um total de 15 operações de M&A, fusões e aquisições, em ativos renováveis e de transmissão que estão sob análise. Ainda a ANEEL estima um total de 35 bilhões em investimentos nos novos leilões de transmissão, 2023 e 2024, e obviamente a Eletrobras vai participar. Para além disso tudo, temos os 15 bilhões de crédito tributário em razão de prejuízos acumulados que a Eletrobras tem, que serão destinados para M&As, e o principal alvo, provavelmente, é a transmissão paulista. Fiz um vídeo a respeito disso, vou estar deixando aqui no card, sendo que, veja, o grande foco desses investimentos da Eletrobras são ativos de transmissão, 6,7 bilhões. Então, mesmo que a transmissão esteja hoje mais concorrida, ainda assim é um negócio muito bom, por ser muito previsível e ter uma rentabilidade interessante. É por isso que dentro do setor elétrico, ainda minhas maiores posições são Transmissão Paulista e Taesa, justamente pela alta previsibilidade de receitas e, consequentemente, de dividendos, ocasionando o quê? Uma previsibilidade para a sua carteira de previdência. Uma carteira de previdência não pode ser instável. Se ela for instável, ela perde a razão de ser. E tratando aqui a respeito do juros sobre capital próprio, que apesar de ser uma jabuticaba brasileira, é uma jabuticaba boa. Afinal de contas, ela permite que as empresas e principalmente os bancos lancem nos seus balanços, nos seus demonstrativos de resultado de exercício, o juro sobre capital próprio declarado como uma despesa financeira. Sendo uma despesa financeira, você consegue abatê-la da base de cálculo do lucro tributável dos bancos. Então, é o benefício fiscal que acaba, no final das contas, beneficiando o acionista de longo prazo. Fiz um vídeo sobre isso, comparando JCP e dividendo para o acionista de longo prazo. Vou também deixar aqui no card. Mas o fato é que esse benefício, acaso extinto, será muito ruim para os bancões que utilizam muito dele. Então, Banco ABC, BTG, PAN e Banco do Brasil, por exemplo. Sendo que a simples afirmação do Fernando Haddad, no sentido de
ter essa intenção de extinguir o JCP já gerou volatilidade entre os bancos, porque vai haver um impacto. Os bancos vão ter que pagar mais impostos novamente. Sendo que o Banco ABC é o que mais utiliza o juros sobre o capital próprio, isso nós sabemos, e aí, obviamente, ele vai ser obrigado a pagar o dividendo. E esse dividendo poderá reduzir, o payout do banco voltará para o mínimo de 25%, sendo que nos últimos anos ele tem pago algo em torno de 30% a 35%. Por que para o mínimo? Justamente para não prejudicar o acionista, no sentido de o acionista ter que pagar tributo e o banco não ter nenhum benefício em fazer esse pagamento de dividendo. No caso do ABC, nos últimos 5 anos, a média de JCP pago é de 100% de toda a distribuição feita pelo banco, o Banco do Brasil 92,5%, então veja a quantidade de JCP que é pago e mesmo assim o governo quer extinguir. De qualquer forma, foi uma volatilidade de curto prazo, o Banco ABC segue aqui em patamares de preços, já inclusive ali acima do preço teto. O simples corte de um benefício fiscal é insuficiente para você deixar de comprar ou extinguir um banco da sua carteira. Não significa que o banco perdeu seus fundamentos. É uma medida governamental que pode prejudicar qualquer empresa. Nesse caso, os mais prejudicados são os bancos, mas o alvo não é para os bancos. Todas as empresas vão deixar de poder pagar por meio de JCP os seus proventos. Ainda sobre os bancões, eles devem apresentar um crescimento moderado nas receitas no segundo trimestre. A qualidade do crédito ainda segue no radar, principalmente com esses dois aqui, que pecaram muito na qualidade do crédito. Bradesco e Santander ficaram muito distantes de Itaú e Banco do Brasil, que seguiram firmes em seus balanços. Então, por mais que o mercado esteja projetando um crescimento de receita nos bancos, se a qualidade do crédito continuar ruim, isso vai eventualmente penalizar novamente Santander e Bradesco. Mas espera-se que esses bancos tenham alterado a sua política. Na verdade, eles alteraram, estão mais restritivos na concessão de crédito. Então, vamos dar uma olhada nas provisões para ver como elas vão se comportar. Mas não espere excelentes balanços, teremos ali algo muito próximo do primeiro trimestre. Para Banco do Brasil e Itaú, os impactos da crise de crédito continuam sendo menores e vão continuar sendo, diante da maior seletividade na concessão de crédito por essas instituições financeiras. Para Santander, tendência de resultado fraco continua. Bradesco também não é muito diferente. A inadimplência ainda continua alta. Então, no geral, você não vai ver ali uma grande recuperação de Bradesco e Santander, talvez uma pequena recuperação, um aumento de receita pequeno, mas ainda assim, Itaú e Banco do Brasil ficam distantes. E aí cabe ao investidor seguir por sua estratégia. Qual banco preferir nesse sentido? Se você quer seguir simplesmente pelo Deep Value Investing, você seguiria por Bradesco e Santander, visando uma recuperação do ativo. Agora, se você segue por uma postura mais qualitativa de escolher bons ativos, obviamente que você ficaria com Itaú ou Bradesco, vai depender da sua estratégia. Sendo que eu, obviamente, preferi o quê? Banco do Brasil e Itaú através de Itaúsa. Santander e Bradesco até tem um pouquinho, mas são posições pequenininhas ali na minha carteira de oportunidades. Não viso aumentar posição. Não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Clique em Seja Membro, adicione o nível 2 e você vai ter acesso a mais de 74 aulas exclusivas. Aqui está a playlist Membros Associado Mirai. Para além disso, você vai ter a possibilidade de ter a sua carteira analisada por mim em vídeo, no nosso quadro Analisando Carteiras, e o nosso mini curso de Imposto de Renda para Investidores. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimento. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você espera que o Ibovespa atinja esses alvos, principalmente esse alvo aqui de junho e julho de 2021, que no Ibovespa é de 130 mil pontos e no EWZ é de 40? Obviamente que um outro trigger para o Ibovespa subir além da taxa de juros seria uma reforma tributária razoável que venha a ser debatida no Senado, no sentido de até reduzir essa alíquota do IVA, que ficou extremamente alta, a maior do mundo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!